Aleijadinho, o imortal. Entra cantando tua dor pela arte. Muito bom dia, senhora e senhora, porque esse trabalho é feito para a professora de artes, dona Andréa. E esse trabalho, ele tem o intuito de ser um podcast e a gente tem que falar sobre enfim, a gente tem que falar sobre alguém. E esse alguém que eu escolhi é o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele foi um artista do período barroco. Sim, Aleijadinho. Eu sei que você já riu dele na escola. Eu também ri, dou risada até hoje. Porque, assim, o Aleijadinho, ele era realmente um aleijume ambulante. O que é isso? Lembra o Corcunda de Notre Dame? Ele é um aleijume ambulante, porque ele anda. E, assim, o Antônio Francisco Lisboa, desculpa ter acabado com a sua vida, mas esse é o nome dele. Ele foi sensacional. Ele foi um Michelangelo brasileiro. O cara saiu do meio do nada. Ele veio de Minas Gerais e tal. Em 1970 e alguma coisa. O Brasil tinha 200 anos de... Fazia 200 anos que o Brasil estava sendo extorquido e assim... O cara saiu do nada. E o cara, ele criou um legado sensacional. Porque, assim... Ele não teve professor. E ele foi show de bola. Porque, assim... Dizem que ele nasceu em 1930, 1931. Ele nasceu de 1930 até 1938, por aí. E por que chutam isso? Porque não tem, de fato, comprovação científica. A única pessoa que escreveu sobre ele foi o Rodrigo Bretas. E ele dedicou um livro só pro Aleijadinho. E o Aleijadinho, ele... Ao longo da vida dele, ele fez muitas obras barrocas. Tem dois períodos, assim, do Aleijadinho. Antes dele ficar doente e depois. Antes dele ficar doente e tal, as obras dele eram, pô, lindas. Um negócio divino. A sua avó quer ter um desse. E depois que ele teve a doença, ele criou umas obras muito melancólicas e tal. Tanto é que ele fez uma obra dos 64 Passos de Cristo, se não me engano é isso. 64 Passos da Paixão, alguma coisa assim. E 66, desculpa. E nossa, ele retratou muito melancolicamente como é que foi a vida de Cristo. Por que ele retratou isso? Porque antes, ele era um escultor normal, ele fazia o trabalho dele e tal. Só que assim, até onde se sabe, ele nunca teve professor. E ele foi um artista barroco sensacional. O Michelangelo podia olhar para ele e falar: putz, olha esse cara como é incrível, esse é o poder da feijoada e da caipirinha brasileira. E, tipo, o cara tava lá, pode estar estudando a vida inteira na melhor escola barroca, passou uma moto, na melhor escola barroca, e ele não vai conseguir realizar o que o Aleijadinho já fez. Porque, nossa, foi sensacional as obras dele. Vocês não vão estar vendo porque é um podcast. Podcast é só a voz. E, assim, o auge dele praticamente foi em 1970 até 1977. Por que o auge? Porque qualquer igreja queria ter uma obra do Aleijadinho. Quando o Aleijadinho foi pra Vila Rica, que foi a cidade que meio que hospedou ele e tal, Vila Rica hoje em dia é Ouro Preto, tá? Cara, Vila Rica ganhou um boost muito forte de conhecimento. Porque tinham 3 cidades que eram realmente conhecidas nessa época. Salvador, que era a capital. Rio de Janeiro, que foi a nova. E Vila Rica, porque Vila Rica era uma pepitinha lapidada, feita por anjos. Porque lá saiu um monte de artista e tal. Era realmente uma classe média que fazia gente boa. E em 1977, o Aleijadinho começou a sofrer de uma doença que começou a deformar os dedos do pé dele. Doía muito. Inclusive tem um filme do Aleijadinho, e nesse filme retrata a angústia que ele teve. E, pô, o cara não conseguia ficar em pé. Então ele meio que fez umas proteções pro joelho pra ele começar a andar de joelho. Só que doía muito, incomodava. E tem uma ferramenta de escultor, que é o formão. O formão é tipo uma talhadeira. E o Aleijadinho viu que tava doendo, ele era escultor. Pá! Sentou a marreta no dedo.
Óbvio que ele tinha 3 aprendizes, que eram escravos, na verdade, mas eram aprendizes porque não morreu de fome. E o Aleijadinho meio que deixou esse legado pra eles e tal. E eles percebiam que o Aleijadinho tava começando a ficar mal. Inclusive eles viram o Aleijadinho arrancando o dedo e tal. É bem divertido, acho que, ver seu mestre se mutilando. E conforme o Aleijadinho ele foi ficando assim, deformado, ele começou a virar um ambulante noturno. Ele fazia as obras dele de noite, porque ele não queria que ninguém visse ele naquele estado. Aí começava a ficar claro, ele voltava para a residência. Ele era basicamente um vampiro. Daí, ele foi para Congonhas. Ele se mudou para Congonhas quando ele tava mal, assim, nessa fase gótica dele. Foi lá em Congonhas, inclusive, que ele fez os 12 profetas. São 12 estátuas gigantes feitas em pedra sabão. E assim, até o período da morte dele, ele estava fazendo obras e tal. Inclusive ele fez uma obra para refutar a elite. Que hoje em dia é você xingar algum político no Twitter. Mas enfim, o Aleijadinho era raiz e tal. Ele confrontou, bateu de frente com os malucos. E assim, pô, o cara morreu, mas ele acabou deixando um legado dele. Que foram esses 3 escravos que deram continuidade pro trabalho dele e tal. E a obra que o Rodrigo Bretas fez. E então agradeço a eles por eu estar fazendo esse podcast. Beijão!